Olá pessoal, tudo bem? Bom, o meu nome é Felício Pereira. Eu quero agradecer a você por você ter parado o que está fazendo e estar aí assistindo o vídeo. Muito obrigado, pela sua atenção. Quero pedir a você também que, se você não for inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, ativar aí o sininho de notificações e deixe o seu comentário sobre o que você achou do vídeo, se você acredita ou não acredita. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o meu e-mail. E se você tiver algum relato sobrenatural, envie um e-mail para mim e eu vou fazer um vídeo e contar para as pessoas conhecer a sua experiência sobrenatural, aquilo que você vivenciou espiritualmente falando, tá bom? Esse relato de hoje é um relato bem assustador. Veja, por gentileza, esse vídeo até o final. E no final do vídeo, deixa os seus comentários do que você achou sobre o vídeo, tá bom? Esse rapaz que nos conta esse relato, ele diz que esse fato aconteceu com ele alguns anos atrás, quando ele ainda era uma criança. Ele tinha por volta de 11, 12 anos, quando ele passou por essa experiência sobrenatural. O relato desse rapaz ele aconteceu da seguinte maneira. Os pais desse rapaz, que nos conta o relato, era um casal que vivia brigando todos os dias. E por mais que eles tentassem se entender, eles não conseguiam viver em harmonia, eles não conseguiam entender um ao outro. E quando os dois estavam próximos um do outro, os pais desse rapaz estavam próximos um do outro, eles brigavam muito, discutiam e até mesmo ofendiam um ao outro com palavras. E esse rapaz que nos conta o relato, ele foi criado nesse ambiente, um ambiente hostil, um ambiente onde as brigas eram constantes e a desarmonia fazia parte ali no cotidiano daquela família. Em um determinado dia, esse rapaz, que no tempo era um menino, estava na rua brincando e ele escutou o som das vozes de seus pais. E deu para ele ouvir lá da rua, nitidamente, que os dois estavam brigando. O seu pai e a sua mãe estavam brigando. E eles estavam se ofendendo com palavras agressivas, com palavras de baixo escalão. E aquele menino então, quando ele ouviu ali o som da voz de seus pais brigando, aquele menino deixou lá o que ele estava fazendo, a brincadeira que ele estava brincando, e correu lá para dentro da sua casa para ver o que estava acontecendo. E quando esse menino ele entrou dentro de casa, ele passou pela cozinha e os pais dele estavam na sala e a discussão estava bem calorosa. E aquele menino então, quando chegou na porta da sala, ele ficou ali parado na porta da sala e olhando fixamente para os seus pais. E ele permaneceu ali de pé por alguns minutos, com os olhos arregalados, com um rosto, com uma expressão assim de muito medo e apavorado. E os pais do menino então, depois de alguns minutos, vendo que o menino estava ali parado e não se movia, os pais desse menino então perguntou para ele o que estava acontecendo, o que ele estava vendo, que ele estava ali parado com os olhos arregalados. E aquele menino então não respondeu nada, simplesmente ficou ali parado com os olhos arregalados e com uma expressão de muito medo, de muito pavor. Então o pai daquele menino se aproximou dele para pegar nele, para chacoalhar ele, para ver se tirava ele daquele transe. E quando o pai daquele menino se aproximou dele, aquele menino caiu desmaiado e convulsionando, tendo ali uma espécie de convulsão, talvez por muito medo, ou talvez por sofrer uma pressão psicológica muito forte. Aquele menino caiu desmaiado e ficou ali desacordado por algum tempo. Os pais daquele menino então ali pegou aquele menino e chamaram um resgate para vir fazer ali os socorros, para socorrer aquele menino. E aquele menino então, ao chegar o resgate, ele foi socorrido e foi levado para o hospital. E junto com o menino foi o seu pai e a sua mãe. E depois de um determinado tempo, quando eles chegaram no hospital, aquele menino foi medicado, recebeu ali todos os socorros que
haveria de ser recebido. E depois de algum tempo, o pai e a mãe daquele menino, junto com ele lá dentro do quarto, perguntou para aquele menino o que tinha acontecido, o que ele tinha visto, que ele ficou ali parado e não conseguia se mover. E aquele menino então ali com lágrimas nos olhos e ainda com muito medo, começou a contar para o pai e para a mãe dele que quando ele entrou dentro de casa, passou pela cozinha e chegou na porta da sala, ele viu ali entre o pai e a mãe dele um espírito maligno, uma entidade espiritual, e era um ser muito feio. Aquele ser ele tinha aproximadamente 1,80 m, 1,90 m de altura, e o rosto daquele espírito era um rosto cadavérico, era um rosto como se fosse um esqueleto, e aquele espírito ele não tinha pele, assim, uma pele normal, era uma pele meio acinzentada e umas veias que parecia que era por cima da carne, não eram veias normais como o ser humano, mas era como se fosse por cima da carne, e eram umas veias meio arroxeadas, meio roxa, e era um ser muito estranho. E os olhos daquele ser eram uns olhos malignos, e a expressão do rosto daquele ser era uma expressão muito má. E aquele espírito estava ali entre o casal, influenciando ali aquele casal a brigar. E quando aquele menino entrou na sala e os pais dele olharam para ele e viu ele parado, aquele menino estava paralisado porque ele estava vendo aquele espírito maligno entre o seu pai e a sua mãe. E no momento que o pai desse menino foi na direção do menino para poder acordá-lo, para poder despertar ele daquele transe, aquele espírito maligno que estava entre o pai e a mãe pulou naquele menino e tomou ali as faculdades mentais, as faculdades mental daquele menino. Foi por isso que ele caiu desmaiado e convulsionando, porque aquele espírito maligno entrou dentro daquele menino, e aquele menino então ficou desacordado até que foi socorrido e recebeu o medicamento. Esse rapaz que nos conta esse relato, que no tempo era um menino, ele nos conta esse relato e diz que foi uma experiência sobrenatural muito assustadora, pois ele nunca tinha visto algo daquele tipo. Aquela criatura realmente era uma criatura muito feia, muito maligna, e estava ali entre o pai e a mãe dele, influenciando, incentivando os dois a brigar. E esse rapaz ele fala que tem certeza absoluta que todo aquele desentendimento, que toda aquela situação de contenda, de briga que havia entre o pai e a mãe dele, ele tem a certeza que era causada por aquele espírito maligno, por aquela entidade infernal que permanecia ali entre o pai e a mãe dele. E aquele menino então, ao sair do hospital e ter contado ali para sua mãe e seu pai o que havia acontecido, o seu pai e a sua mãe, eles procuraram a não brigar mais e procuraram a compreender um ao outro e a entender as diferenças um do outro. E aquele menino fala que depois daquele dia ele nunca mais viu nada parecido com aquilo, mas ele garante que essa única experiência espiritual que ele teve foi o suficiente para que ele viesse a crer que o sobrenatural é real e a nossa vida material é diretamente influenciada pelos seres espirituais, seja espíritos de luz, ou seja, espírito de trevas. Nós recebemos influências diretas desses seres espirituais. O que será que esse menino viu? Será que ele viu um demônio? Será que era a alma de alguma pessoa desencarnada? Bom, o que ele viu, ele não sabe explicar ao certo o que ele viu, mas o que ele sabe é que o sobrenatural é real e que nós podemos acreditar que isso existe e que nós não estamos sozinhos neste mundo. Pessoal, verdadeiramente o sobrenatural existe. E você? Você acredita que exista o sobrenatural? Na vida desse menino, desse rapaz, ele pôde
ele pôde testificar que o mal existe, que os espíritos existem. E você já viu algo sobrenatural? Você já viu algo parecido com isso? Deixe aí nos comentários o que você achou do relato. E se você viu algo parecido ou já passou por alguma experiência parecida, envie para mim o seu relato, tá bom? E eu vou fazer um vídeo e postar aí na internet para as pessoas conhecer a sua experiência sobrenatural, tá bom? No demais, muito obrigado pela sua atenção, valeu e até a próxima.